Teste, 1, 2, 3, 4. Teste, 1, 2, 3, 4. Tudo em cima? Teste? Tá. Deu certo? Prontinho. Vamos lá. Boa tarde a todos. Em nome do IEA, né, Polo de Ribeirão Preto, gostaria de dar as boas-vindas a vocês e ao nosso convidado de hoje, que é o professor Paulo Artacho. O professor Paulo Artacho, ele é físico, geofísico, formado em física pela Universidade de São Paulo, com mestrado, doutorado e livre docência na mesma instituição, como a maioria de nós, né, a gente entra na USP e não quer sair mais. Ele trabalhou na NASA, na Universidade de Antuérpia, Universidade de Lund, Universidade de Harvard, e atualmente ele é professor titular e chefe do Departamento de Física Aplicada no Instituto de Física da USP de São Paulo. Ele trabalha com física aplicada a problemas ambientais, atuando principalmente nas questões de mudanças climáticas globais, meio ambiente na Amazônia, física de aerosóis atmosféricos, poluição do ar urbano e outros temas. Ele coordena também o Laboratório de Física Atmosférica da USP, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências de Países em Desenvolvimento, a TUAS, coordenou 2 Institutos do Milênio, no experimento LBA, e ele é membro do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, foi membro de coordenação na área de geociências da FAPESP de 2000 a 2008, e é membro de coordenação do plano da FAPESP de mudanças globais da Rede Clima. De modo que é uma grande satisfação tê-lo aqui. Nós, depois aí de vários contatos, conseguimos arrumar uma brecha na agenda dele, e ele vai falar então sobre queimadas na Amazônia e seus efeitos no ecossistema e na população. Eu acredito que, como a gente está numa região que também tem queimadas aqui com uma certa frequência, nós vamos poder aprender um pouco sobre o que está acontecendo com o nosso ar. Eu queria aproveitar a oportunidade de vocês estarem aqui e convidá-los para os próximos eventos que o EA vai realizar esse semestre, que já estão programados, sem prejuízo de outros que ainda vão ser programados. No próximo dia 16, nós vamos ter uma palestra do professor Calegari, que é professor titular aqui da Faculdade de Farmácia e foi secretário municipal de Educação do município, sobre desafios para a educação básica no Brasil. No dia 23, o professor Glaucio Oliva, que é presidente do CNPq, aquele órgão que costuma dar umas bolsas aí para a gente, né, vem falar sobre a política de ciência, tecnologia e desenvolvimento no Brasil. Então, convidaria a todos também. No dia 14 de outubro, o professor Dalton de Souza Amorim vem falar sobre acúmulo de conhecimento sobre biodiversidade e estratégias regionais de conservação. No dia 18, o professor Adnei Melges de Andrade, que é o vice-reitor executivo de Relações Internacionais, vem aqui falar sobre a política de relações internacionais da USP e internacionalização, um tema que acho que também deve interessar a todos. E o professor Markovic deve vir em seguida também, então só tentando finalizar a data e o tema. Então, por favor, anotem nas agendas, avisem os colegas e compareçam aqui ao Polo do IEA. Então, sem mais delongas, eu queria mais uma vez agradecer ao Paulo e passar a palavra para ele. Obrigado, Mafa. Boa tarde a todos, gente. Bom, agradeço o convite, né, para conversar com vocês essa tarde. Então, sempre dá microfonia. Bom, é o outro, talvez, né? Tá. Bom, então a ideia dessa conversa da gente vai focar em cima da questão de processos que estão ocorrendo no meio ambiente amazônico, a relevância desses processos, tanto do ponto de vista de mudanças climáticas globais, quanto também do ponto de vista, eu vou enfocar, eu fiz uma seleção de alguns temas importantes do ponto de vista de queimadas, né, que são relevantes não só para a Amazônia, mas obviamente também são igualmente relevantes para o estado de São Paulo, mas obviamente o esforço de pesquisa enorme que está sendo feito na Amazônia está produzindo uma quantidade de conhecimentos científicos enormes, como eu acho que vai ficar claro para vocês, né? Bom, então basicamente, alguns dos tópicos que eu vou levantar para vocês e discutir, né, é a questão de ciclo de carbono e a questão do controle biológico, né, dos processos que controlam o fluxo de carbono entre a vegetação e a atmosfera, com foco, obviamente, na região amazônica. Também um pouco na questão de química da atmosfera, né, quando você tem uma queimada, você emite um número muito grande de compostos orgânicos e gases que são precursores de formação de ozônio, nós vamos discutir um pouquinho isso,
Nós vamos discutir quando você queima uma floresta, ou um canavial, você emite uma quantidade enorme de partículas para a atmosfera, essas partículas alteram todos os mecanismos de formação e desenvolvimento de nuvens, afetando a precipitação. Então, nós vamos também discutir essa questão. A questão das secas da Amazônia, né, as secas de 2005 e secas de 2010, que foram fenômenos climáticos extremos muito fortes e importantes, que podem ser um prenúncio de algumas mudanças climáticas que já podem estar se iniciando na região amazônica. Então eu peguei alguns tópicos que eu acho que é importante que traz bastante pontos para a gente entrar numa discussão, né? Esse daqui é um paper publicado pelo professor Enéas Salati, que foi diretor do SENA daqui de Piracicaba, 26 anos atrás, tá? E essencialmente o título é muito significativo, né? A bacia amazônica, um sistema em equilíbrio, né? Então, basicamente, ele preconizava que existia todo um equilíbrio entre funcionamento da floresta, ecofisiologia vegetal, toda a componente climática, a componente de hidrologia, que era um sistema que estava no equilíbrio há vários milhões de anos, né? E que, na verdade, ele estava discutindo quais eram, nesse paper, as principais características desse equilíbrio. E, na verdade, esse equilíbrio, com o processo de ocupação acelerado que a gente fez desde o final da década de 70, acabou sendo alterado de uma maneira significativamente, e o que é importante é a gente tentar entender quais são essas implicações, né? Bom, a Amazônia está num processo acelerado, né, de mudança de uso do solo, né, como teve o estado de São Paulo há uns 200, 300 anos atrás, né? E essencialmente, quem são os principais forçantes, os principais drivers, né, dessa mudança de uso do solo na Amazônia? Quer dizer, a primeira é a pecuária, né? Nós temos também a exploração madeireira, temos a agricultura de larga escala, plantação de soja, em algumas regiões cana-de-açúcar e assim por diante, e também a agricultura familiar, né? Então, esses são os principais vetores que estão levando à alteração do uso do solo na Amazônia, com a consequência desmatamento, né? Só para vocês terem uma ideia de como é que o Brasil, e a Amazônia em particular, se inserem no contexto global do desmatamento, esse gráfico mostra as emissões globais de CO2 em teragramas, 10 a 15 gramas de carbono por ano, associado com o desmatamento. Veja que o Brasil e a Indonésia, somados, correspondem a 60% do total das emissões de desmatamento no mundo como um todo. Isso tem um lado ruim, mas também tem um lado bom, né? O lado bom é que se você conseguir reduzir significativamente o desmatamento só em 2 países, você, na verdade, consegue eliminar, assim, de uma maneira fácil, rápida, com poucos recursos financeiros, né? Uma das maiores fontes de gases de efeito estufa, que é responsável por uma emissão significativa de CO2 para a atmosfera, né? Então, essencialmente, em 2008, essas emissões do Brasil e da Indonésia correspondiam a cerca de 12% do total das emissões de gás de efeito estufa. Não é a componente majoritária, mas é uma componente muito significativa, né? Então, a queima de combustíveis fósseis é, de longe, a maior causa da emissão de gases de efeito estufa. E, essencialmente, esse desmatamento, né, ele ocorre, né, na maior parte da Indonésia, ele ocorre na parte tropical da África e ele também ocorre na parte sudoeste da região amazônica, no chamado Arco do Desmatamento, né? E, basicamente, quanto que é desmatado por ano? Bom, esse gráfico mostra, são dados de sensoriamento remoto do INPE, né, com imagem do satélite Landsat, mostra em quilômetros quadrados por ano, desde a década de 70, como vai indo o desmatamento da Amazônia. Bom, várias coisas nesse gráfico. O primeiro é que existe uma grande variabilidade nesse gráfico, né, até 2004, 2005. Né? Então, você teve anos que tivemos 26, 27 mil quilômetros quadrados, como em 1994, 1995. E em 2003 e 2004, de novo, nós tivemos alguma coisa da ordem de 27 mil quilômetros quadrados de floresta desmatado a cada ano. Então, é uma fração realmente muito significativa. O ponto principal é que desde 2003 e 2004 nós vemos essa taxa de desmatamento
cair de uma maneira muito significativa. Hoje não, né? Em 2010, o desmatamento é estimado como sendo da ordem de 7 mil quilômetros quadrados por ano, uma queda por fator 4 em relação a 2004 e 2005, que mostra várias coisas para a gente. Quer dizer, primeiro, o país não foi à falência, né? Nem teve um custo financeiro gigantesco por reduzir por um fator 4 a sua taxa de desmatamento. E, segundo, a questão é se a gente consegue manter essa tendência de queda, né, nesse desmatamento, ou se esse desmatamento vai ficar estável ou se ele vai voltar a subir, como na verdade já ocorreu em outros períodos históricos do Brasil, né? Isso é uma questão que ninguém tem bola de cristal, mas é uma questão absolutamente estratégica e crítica do ponto de vista das mudanças climáticas globais, né? E agora o que é importante é que o Brasil tem um compromisso, né, por lei aprovada no Congresso Nacional, de reduzir em 80% as suas emissões de gás de efeito estufa, que é essencialmente associado com o desmatamento, né? E, basicamente, se a gente reduzir essa taxa de desmatamento ainda mais um pouco, para 4 mil quilômetros quadrados por ano, o Brasil reduz em 80% as suas emissões comparados com 2003, 2004, o que não é pouca coisa do ponto de vista de redução de emissão de gás de efeito estufa. É um esforço bastante importante e crucial. Do ponto de vista de emissões de gases de efeito estufa, esse é o inventário nacional de emissão de gases de efeito estufa do Ministério da Ciência e Tecnologia para o ano de 2005, é a última vez que foi feito o inventário completo, né? Desmatamento é responsável por 56% das emissões de gases de efeito estufa. A agropecuária é responsável por 24%, principalmente por causa da utilização de fertilizantes, emissões de metano, óxido nitroso e gases associados com atividades agropecuárias, né? O setor de energia e transporte, tudo que movimenta a energia no Brasil, a economia brasileira emite só 12% das emissões totais de gás de efeito estufa, que é uma anomalia muito grande em relação a qualquer outro país do mundo. Então o Brasil tem vantagens estratégicas muito importantes do ponto de vista de emissão de gás de efeito estufa, uma matriz energética extremamente limpa, mas obviamente a gente precisa ser esperto e utilizar essas vantagens que a gente tem para benefício próprio, né? Agora, a questão de queimadas não é só uma questão brasileira, né? Na verdade é uma questão global, como vocês viram naquele gráfico. Brasil e Indonésia dominam com 60% das emissões, mas você tem mais uns 30 ou 40 países com contribuições que são significativas, né? Então, a gente publicou um paper na Science, em 2009, que fez um levantamento global, né, da quantidade de incêndios, cruzando isso daí com a produtividade primária das florestas tropicais, onde a maior parte dessas queimadas ocorrem, e nós calculamos qual que é o efeito das emissões de queimadas na questão da forçante radiativa global, tá? Forçante radiativa, essencialmente, é quanto do total da emissão de gases de efeito estufa nós estamos alterando do ponto de vista do balanço de radiação em watts por metro ao quadrado. Então, se eu emito uma certa parcela de dióxido de carbono na atmosfera, aquela parcela retém uma certa quantidade de energia que a gente expressa esse fluxo de energia em watts por metro ao quadrado. Então, todo o aquecimento de todos os combustíveis, a emissão de combustíveis fósseis desde 1750, início da Revolução Industrial até hoje, faz uma forçante radiativa de 1,6 watts por metro ao quadrado, né? Então isso é quanto a humanidade está alterando do ponto de vista do balanço radiativo. E depois a gente levar em conta as emissões de CO2, metano, o quanto de ozônio é produzido, etc. e tal, a gente chegou a uma conta de que incêndios de queimadas de desmatamento são responsáveis por 19% do total da forçante radiativa, né? Então, isso é uma componente que é fácil de reduzir, como o próprio Brasil está demonstrando, mas, evidentemente, a gente precisa de uma política global para reduzir ainda mais o desmatamento da Amazônia, e a gente vê que isso tem, sim, um efeito global muito importante. Esse efeito global pode ser visto nesse filminho que vocês estão vendo aqui. Ele é a concentração de monóxido de carbono, né, CO, que é um gás emitido principalmente em processos de combustão incompleta, né, como queimadas na Amazônia. Então veja o que acontece aqui no Brasil, chegando perto de julho, concentrações baixas em verde, concentrações altas
em vermelho e amarelo é o que acontece na primeira semana de setembro, né? Enormes emissões aqui na região amazônica, e estas emissões entram na circulação global da atmosfera, passam pela Austrália e circulam ao redor do globo, né? Então, vejam que com isso fica bem claro que as emissões de queimadas têm sim um impacto não só local, mas tem um impacto planetário bastante significativo. Para estudar esses processos e para estudar como essas emissões de queimadas e a floresta amazônica funcionam, o governo brasileiro tem um programa, chama-se Programa LBA, experimento de grande escala da biosfera e da atmosfera da Amazônia, que a gente está executando faz uns 18 anos já, né? E dentro desse programa LBA, nós estamos operando cerca de 13 torres, como essas que tem aqui, né, no meio da floresta amazônica. Isso é em Rondônia, tem torres em Brasília, tem torres em Santarém, tem torres aqui em áreas de Cerrado, você tem no Mato Grosso e assim por diante. Qual é a ideia? A ideia é a gente tentar quantificar quanto que a vegetação natural absorve ou emite de CO2 para a atmosfera, quais são os fatores biológicos que controlam essa emissão ou absorção e qual é o impacto das emissões de queimadas nesses processos ecofisiológicos, né? Então é um experimento de grande porte, tem centenas e centenas de pesquisadores envolvidos e depois de cerca de uns 10, 15 anos de pesquisa, né, a gente observa algumas coisas. Uma delas é o seguinte: isso daqui é a produção, é o crescimento em toneladas de carbono por hectare por ano, quanto que a floresta está crescendo, né, em relação a várias localidades, desde sites que a gente mede no Equador, no Peru, na Bolívia, Guianas e aqui no Brasil. Então, essencialmente, esse é o crescimento. Por exemplo, no caso brasileiro, esse crescimento é da ordem de 1 a 1,5 toneladas de carbono por hectare por ano, né? Então, a floresta amazônica, entre várias razões, uma das razões é por causa do crescimento das concentrações atmosféricas de CO2, ela está absorvendo mais CO2 do que ela absorvia há 30, 40 ou 50 anos atrás, né? Então, uma das razões para isso é que o crescimento das concentrações atmosféricas de CO2, que hoje está em torno de 390 partes por milhão, mas que estava 270 partes por milhão antes da Revolução Industrial, está fazendo com que essa maior disponibilidade de CO2 na atmosfera favoreça o crescimento vegetal. O problema disso é que para você ter fotossíntese, CO2 é um dos ingredientes, né? Você precisa ter radiação, você precisa ter água e você precisa ter nutrientes no solo, né? Então isso não vai crescer ad infinito, isso tem mecanismos de regulação biológicos, né, que nós estamos estudando em vários dos locais da Amazônia que a gente está estudando. Mas basicamente hoje a floresta amazônica como um todo presta um importante serviço ambiental de absorver uma parte do CO2 que é emitido pela queima de combustíveis fósseis, né? Bom, para a gente tentar o experimento LBA, também, além daquelas torres que vocês viram, também faz medidas com aviões em vários locais, né, desde a parte norte até a parte sul da Amazônia, para tentar entender como que qual é o fluxo desse CO2 pela Amazônia como um todo. São aviões que fazem perfil vertical até 4,5 km de altura, medindo a concentração de CO2, metano, óxido nitroso, ozônio e vários gases continuamente, constantemente. Esses aviões estão fazendo essas medidas, né? E a gente também faz inventário de biomassa, né, em vários locais críticos, né? Aquele gráfico anterior é o resultado desse inventário de biomassa. O que é isso? A gente essencialmente coloca cintas de medidas, né? E a cada ano vai alguém lá e mede quantos milímetros aquela árvore cresceu. Aí existe uma série de equações para você tentar extrapolar isso daí para o nível regional e para o nível da Amazônia como um todo, né? E também uma componente de sensoriamento remoto, uma componente que mede quanto de carbono se perde pelas queimadas e assim por diante, né? De tal maneira que você possa ter uma visão de como funciona a Amazônia como um todo. Bem, isso não é uma tarefa muito fácil, como vocês podem imaginar. A Amazônia é um sistema extremamente complexo, é um sistema dinâmico complexo, como a gente chama em física, né? E com um número
quase que infinito de variáveis controlando cada um destes processos. Então, por exemplo, aqui é para uma das torres, por exemplo, a torre de medida de fluxo de carbono em Santarém, né? Isso daqui é o fluxo de CO2, variando ano a ano, alguns anos, né? Você tem perda de CO2 durante a estação seca, absorção na estação chuvosa. Mas em outros anos o que ocorre é o contrário, né? Então você tem fixação de carbono durante a estação seca e perda na estação chuvosa. E a gente tenta entender, afinal, qual é o papel da radiação, qual é o papel da precipitação em controlar estes fluxos de CO2. O problema todo é que, essencialmente, o fluxo líquido de CO2, aquele 1 tonelada de carbono por hectare por ano, é uma subtração de dois números muito grandes, né? Que é a fixação de CO2 pela fotossíntese e a perda de CO2 pela respiração, né? Que, como qualquer organismo vivo, a floresta respira, com isso ela perde CO2 para a atmosfera. A diferença desses dois números é quanto, na verdade, acaba ficando do ponto de vista de carbono na biomassa, e nós queremos entender o que é que controla estes processos, né? Para estudar esse processo em escala muito grande, nós estamos construindo, né, uma torre de 320 metros de altura, próximo a Manaus, próximo a Balbina, na verdade, ao norte de Manaus, onde nós vamos essencialmente medir o fluxo de CO2 numa escala muito grande, pegando mais ou menos 1/4 de toda a área da floresta amazônica. As outras torres têm em torno de 55 a 75 metros de altura, mas nós estamos construindo uma torre de 320 metros exatamente para estudar, afinal, qual é o balanço de carbono na Amazônia e como é que a gente estuda esses processos. Uma das questões importantes é que o clima do nosso planeta está mudando, como todo mundo pode perceber isso facilmente, e nós queremos saber o seguinte: por exemplo, se a Amazônia tiver menos chuva do que ela tem hoje, como isso vai se refletir nesse estoque de carbono da floresta, né? Esta questão é muito importante, porque a floresta armazena cerca de 100 a 150 toneladas de carbono por hectare. Você multiplicar isso por 5,5 milhões de quilômetros quadrados, você faz uma ideia da quantidade de carbono armazenada lá. E para onde vai esse carbono? É uma questão absolutamente chave no futuro do clima. Quer dizer, isso pode ser a diferença entre você aquecer 2 graus na média da temperatura ao longo desse século ou aquecer 4 graus. Então, o que a gente fez em alguns desses locais? A gente essencialmente fez experimentos de exclusão de chuva, né? Então a gente forrou uma parte relativamente grande do chão da floresta com painéis de plástico e retirou essa água, coletou essa água em alguns locais, simulando uma seca, para ver, afinal, o que é que acontece. Bom, basicamente o que a gente observou é que se você tem uma única seca, a floresta é razoavelmente resistente às secas de pequena duração, mas a floresta começa essencialmente a perder carbono, ou seja, a morrer, né, depois de anos sucessivos de seca. Então, ao longo do primeiro e do segundo ano, basicamente nós não vimos muita diferença nos fluxos de carbono, mas quando você exclui essa água do solo, por 4 ou 5 anos você vê uma queda da produtividade primária da floresta muito grande. Então, isso são alguns dos resultados importantes que a gente está estudando. Isso daqui é uma seca fabricada pela gente, né, pelo homem. Agora tem fenômenos naturais que são as secas na Amazônia como um todo, né, que nós tivemos uma seca extremamente forte em 2005, havia sido a seca mais forte desse século, e logo depois, em 2010, tivemos uma outra seca que foi mais forte ainda do que a seca de 2005. Isso daqui é a altura do nível do rio Amazonas, né? Nesse caso, desculpe, do Rio Negro, né? E no nível da cidade de Manaus, né? Então você veja que 2010 foi o nível onde o rio chegou no nível mais baixo dos últimos 100 anos. Se isso daqui já é um reflexo das mudanças climáticas ou não, obviamente ninguém vai poder dizer isso para vocês, né? Porque obviamente você não pode com 2 únicos eventos tentar extrapolar um processo tão complexo com as mudanças climáticas. Agora, isso evidentemente é uma questão que a gente tem que olhar com muito cuidado, analisar a frequência desses eventos, quais são os seus efeitos, para que a gente possa entender
como é que pode ser o futuro da floresta amazônica. E, essencialmente, o que a gente observa é que do ponto da taxa fotossintética da floresta, quando você tem anos de seca, essa taxa fotossintética cai significativamente por causa do estresse hídrico na qual essa floresta está exposta. E quando a floresta está com estresse hídrico, os estômatos, né, que abrem para a planta poder fazer fotossíntese, ela não abre porque ela não quer perder vapor d'água, porque ela está com déficit de vapor d'água, e com isso ela reduz a taxa fotossintética da floresta. Então, e a gente observa estes fenômenos, né, tanto na parte de medidas individuais, quanto, na verdade, usando técnicas de sensoriamento remoto para áreas muito grandes da Amazônia. Então, é uma região que sofre um estresse hídrico periódico muito significativo. E para vocês terem uma ideia de quanto isso se reflete do ponto de vista de fixação de carbono, aqui são resultados de um paper também publicado na Science, mostra qual é o fluxo de carbono em toneladas de carbono por hectare por ano. Desde 85, quando a gente começou a fazer as medidas, né? Então, veja, tem um fluxo positivo de carbono, né? O ecossistema fixa carbono, da ordem de meia tonelada de carbono por hectare por ano, como eu falei para vocês, até 1,5 tonelada de carbono por ano. Isso tem uma variabilidade anual importante, mas olha o que aconteceu no ano de 2005. Basicamente, a floresta perdeu 1,5 tonelada de carbono por hectare. Então, a floresta devolveu para a atmosfera essa gigantesca quantidade de carbono. Então, o sistema mostra que o efeito da seca de 2005 foi muito, muito forte. Nós estamos analisando agora o efeito da seca de 2010, mostrando que realmente o sistema responde razoavelmente rápido e é muito sensível a alterações no ciclo hidrológico na região amazônica, né? Uma outra questão que é importante do ponto de vista de funcionamento do ecossistema é as alterações das emissões de queimadas no ciclo hidrológico, né? Chuva é uma questão fundamental não só para a agricultura, mas também para a sustentabilidade de um ecossistema como o ecossistema amazônico, né? Então a gente faz uma série de estudos para saber qual é o impacto das emissões de queimada na microfísica de nuvens e assim por diante, né? Por que isso? Tá? Porque, essencialmente, a própria floresta ela emite o vapor d'água, que constitui a climatologia, a precipitação e a estrutura de nuvens da Amazônia, emite núcleos de condensação de nuvens, que são os núcleos através da qual esse vapor d'água se condensa, emite uma série de gases traços para a atmosfera, compostos orgânicos voláteis que mais tarde se transformam também em núcleo de condensação de nuvens, ou seja, a própria floresta controla a maior parte dos ingredientes necessários para manter o ciclo hidrológico sobre a Amazônia. Esse é o tema principal daquele paper do Salat há 25 anos atrás, e que agora a gente está aprendendo a detalhar com técnicas que eram impossível da gente saber há algum tempo atrás. E, essencialmente, a própria floresta controla a quantidade de chuva que volta para o ecossistema, mantendo ele num certo equilíbrio. Mas aí chega as queimadas, né? Alterando todo esse mecanismo de funcionamento natural e, por exemplo, vocês terem uma ideia do grau de alteração, o número de núcleo de condensação de nuvens que podem formar gotículas na Amazônia, naturalmente, é em torno de 150 a 300 partículas por centímetro cúbico. Durante a época de queimada, esse número sobe para 20 mil a 30 mil partículas por centímetro cúbico, formando, essencialmente, são imagens de satélite, né? Aqui é Bolívia, Peru e o sul da Amazônia. Vejam, são plumas de emissões de queimadas que têm dimensões, na verdade, continentais. Aqui é uma outra imagem, né? Aqui é uma imagem do satélite GOES, aqui é uma imagem do sensor MODES, do satélite Terra, mostrando que desde a região do Acre, né, até aqui a saída em São Paulo, na verdade, muitas dessas saídas ocorrem aqui em cima da cabeça da gente, em cima do estado de São Paulo, né, um rio de fumaça, e esta fumaça altera, primeiro, balanço de radiação, porque essas partículas têm o tamanho do comprimento de onda da luz, da ordem de 0,3 a 0,5 microns de tamanho, então elas são excelentes espalhadores de luz e alteram as propriedades de microfísica de nuvens, né?
Do ponto de vista de mudança do balanço de radiação, tá? Nós fizemos medidas contínuas por 7 anos, né? Porque isso tem muita variabilidade de ano para ano, então você não pode fazer isso daí, ir lá fazer uma medida por um mês e voltar. Você tem que fazer medida por vários e vários anos continuamente, né? Na superfície, na região em alta floresta, o déficit de radiação é de menos 38 watts por metro ao quadrado. Pra vocês terem uma ideia de quanto é isso, todo o aquecimento dos gases de efeito estufa, que está causando um aumento de 0,76 graus centígrados globalmente falando, é de 1,6 watts por metro ao quadrado. Lembra daquele gráfico que tinha as emissões de queimada, né? Ou seja, as emissões de queimadas, elas são pelo menos umas 20 vezes mais eficientes na alteração do balanço radiativo na Amazônia do que os gases de efeito estufa. Então, elas, na verdade, elas controlam o balanço de radiação na atmosfera e, evidentemente, se você tem um déficit de radiação de menos 38 watts por metro ao quadrado aqui embaixo, essa radiação deixa de estar disponível para as plantas fazer fotossíntese. Então, elas afetam o processo fotossintético de uma maneira muito importante, né? Mas um dos maiores efeitos destas emissões de queimadas, na verdade, é através das alterações dos mecanismos de nuvens, né? Então, por exemplo, aqui é uma nuvem, né, de queimada, de uma queimada lá embaixo. Essas nuvens sobem até 8, 10 quilômetros de altura, e essas nuvens têm propriedades físicas completamente diferentes das nuvens naturais da Amazônia, como essas que tem aqui, que em geral são nuvens rasas, né, vão até 2, 3 quilômetros, elas não chegam a congelar, e aqui são nuvens que vão até 8, 10, 12 quilômetros de altura, elas precipitam na fase de gelo, né? Então elas têm uma eficiência de precipitação muito menor do que as nuvens rasas que controlam o ciclo hidrológico da Amazônia. Então, essencialmente, o que a gente tenta entender é como que as emissões de aerossóis, através de partículas de aerossóis, como a gente chama, né, das emissões de queimadas, alteram a ativação dos núcleos de condensação de nuvens, alteram a ativação de núcleos de gelo, né, em nuvens profundas, como que isso altera a microfísica do desenvolvimento dessas nuvens e, finalmente, como isso altera a precipitação, que, por sua vez, altera a dinâmica de nuvens, altera o balanço radiativo e todos os elos de realimentação associados com isso. Então, é essencial a gente entender como funciona esses ciclos de realimentação para a gente poder saber, afinal, o que é que nós estamos alterando do ponto de vista de funcionamento do ecossistema amazônico, né? Então, como eu falei para vocês, numa condição natural, isso daqui é um voo do avião Bandeirante do INPE, que a gente fez no norte de Cruzeiro do Sul, perto de São Gabriel da Cachoeira, né, na divisa com a Colômbia, onde essencialmente não tem emissões de queimada, as nuvens são rasas, e elas se precipitam e chovem com uma facilidade e uma eficiência muito, muito alta, né? Mas, quando chega às emissões de queimada, um dos efeitos que elas têm é na supressão da formação dessas nuvens baixas que a gente tem aqui, né? Este gráfico mostra a fração de cobertura de nuvens, né, em função da quantidade de aerossóis na atmosfera. Sem aerossóis, ou com aerossóis nas concentrações naturais na Amazônia, que é de 0,1 nessa escala que tem aqui, você pode ter 35% a 40% da cobertura do solo com nebulosidade, né? Conforme você vai aumentando esta concentração de aerossóis, esta fração vai caindo significativamente, até que chega num nível onde, a partir de um certo nível, essencialmente toda a cobertura de nuvens deixa de existir e, portanto, você altera profundamente tanto o ciclo hidrológico, porque não tendo a nuvem não pode ter chuva, quanto o balanço radiativo. Então, os aerossóis têm um efeito fundamental sobre a cobertura de nuvens na Amazônia, né? Só que trabalhos mais recentes, isso é um trabalho no Science que a gente publicou uns 6 meses atrás, mostra que a história é um pouquinho mais complicada do que essa mostrada neste gráfico aqui, que foi publicado em 2003, né? Na verdade, mostra o seguinte, aqui é um gráfico da fração de nuvens, né? De novo, em função da espessura óptica de aerossóis, que é o conteúdo total da coluna de aerossóis, o que a gente observa é o seguinte, se você adiciona um pouquinho de partículas, como tem muito vapor d'água na atmosfera amazônica,
Na verdade, se você adiciona um pouquinho de núcleo de condensação de nuvens, você aumenta inicialmente a cobertura de nuvens, mas se você adicionar demais, como é o efeito de uma queimada, essas nuvens começam a evaporar, porque essas partículas de queimada elas são constituídas por carbono grafítico, né, black carbon. Então elas são extremamente eficientes do ponto de vista de absorver radiação, elas esquentam a gota d'água evapora e a nuvem deixa de existir, que é o que está acontecendo aqui, tá certo? Então são fenômenos altamente não lineares e, como vocês podem imaginar, a forma dessa curva depende de cada condição termodinâmica de cada uma das nuvens sobre a Amazônia. Então não é uma coisa muito trivial ou simples de você conseguir saber o que acontece com a Amazônia como um todo, mas o que a gente observa aqui é um forte efeito do controle da cobertura de nuvens pelos aerossóis emitidos em queimadas, né? Um outro aspecto curioso da Amazônia é que a Amazônia recebe, de tempos, de janeiro até abril, poeira do deserto do Saara, né, que sai do Saara, atravessa o Atlântico e se deposita sobre a Amazônia, né, um fenômeno natural. Né, e, essencialmente, quando a gente estava fazendo medidas aqui em Manaus, a gente observou que toda vez que chegava a poeira do deserto do Saara, aumentava de uma maneira muito grande os núcleos de condensação de gelo, que são responsáveis pelas nuvens convectivas naturais da Amazônia. Então, você veja que existem teleconexões importantes entre emissão de poeira do deserto do Saara e precipitação na Amazônia durante o pico da estação chuvosa na Amazônia. Então veja que a Amazônia não pode ser visto como um sistema isolado, né, no mundo como um todo. Na verdade, ele faz parte de um sistema que controla todo o ciclo hidrológico e de carbono da Amazônia como um todo. E uma das questões importantes é o seguinte: se os aerossóis têm esses efeitos tão grandes, né, sobre a Amazônia, o que acontece com a chuva na Amazônia? Este gráfico aqui, esse mapa, está mostrando a precipitação na Amazônia em milímetros por mês, distribuído geograficamente. Né? Primeira coisa que a gente observa é o seguinte: primeiro, há uma diversidade enorme de precipitação sobre a região amazônica. Não chove a mesma coisa no mesmo lugar e na mesma época. Né? Então, isso é porque o ambiente amazônico é muito, muito mais complexo do que a gente imagina. A gente voa de avião por cima da Amazônia por 3, 4 ou 5 horas, você imagina que é tudo a mesma coisa, que é tudo homogêneo. Na verdade, não é bem assim. Né? Então, tem regiões que chovem de 3,5 a 4 metros de coluna d'água por ano, e regiões que chegam a chover, digamos, 1 metro ou 1,5 metros de água por ano. Né? Então, entender como o ciclo hidrológico é realimentado pelas atividades humanas e pelo sistema natural é uma questão importante. Então, para isso, a gente fez uma compilação de dados desde 1920 de chuva da Amazônia. Não é muito fácil de conseguir esses dados, né, numa região remota como a Amazônia, onde há 80, 100 anos atrás praticamente não tinha nada na região. Mas o que a gente observa é o seguinte: por exemplo, em Itaituba, no Pará, né, a gente está observando uma redução da precipitação, a mesma coisa no interior do estado do Amazonas. Em Benjamin Constant, ao norte de Manaus, também a gente observa uma redução, mas em algumas regiões, como Belém, como Rio Branco, como Barcelos e como Suri, no Pará, a gente está observando aumento da precipitação. O curioso disso é que o seguinte: se a gente colocar num gráfico desde 1920, né, até hoje, a taxa de precipitação, aqui está a taxa de precipitação anual, aqui está durante a estação chuvosa e aqui está durante a estação seca, vocês vão perceber que desde 1920 até hoje não há qualquer tendência que a gente possa observar sobre a precipitação amazônica. E isso é difícil de a gente, digamos assim, entender, porque antes da década de 70, essencialmente, você não tinha fumaça na região, né, não tinha queimadas, não tinha ocupação humana, ou muito pouca, e depois da década de 70, aquelas figuras que eu mostrei para vocês. Então, afinal, o que acontece com o ciclo hidrológico na Amazônia? Né? O que acaba acontecendo é que a distribuição de aerossóis muda aonde a chuva cai, mas não muda a quantidade total. Porque se você imaginar uma molécula de vapor d'água que sai de uma folha, por exemplo, em Santarém, ela vai ter que cair em algum lugar.
tá certo? Seja em Manaus, seja no Pará, seja no Acre, seja em algum lugar. Então, do ponto de vista de precipitação total, a gente não observa um quadro diferente, mas há alterações regionais são importantes. Isso tem implicações significativas, por exemplo, sobre produtividade agrícola em Mato Grosso e assim por diante, né? Uma outra questão que é importante do papel destas partículas de aerossóis na Amazônia é de que, também aqui em São Paulo, é de que elas têm um efeito. A concentração de aerossóis afeta a temperatura, afeta o balanço radiativo, né? Lembra aqueles menos 38 watts por metro quadrado de alta floresta? Isso se transforma em mais ou menos 2,5 graus de resfriamento na temperatura. A temperatura faz alterar as concentrações de CO2 através da alteração da fotossíntese, através da alteração na emissão de compostos biogênicos voláteis, orgânicos voláteis, e altera também o fluxo de calor sensível para o fluxo de calor latente, né? Então, o fluxo de vapor d'água e o fluxo de radiação da floresta é alterado por essas partículas de aerossóis. Mas elas têm um papel positivo, digamos assim, para a floresta importante. Quando você tem uma partícula de aerossol, ela aumenta a radiação difusa e diminui a radiação direta. A questão é, qual é o efeito que essas partículas de aerossol têm na produtividade ou de uma cultura, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, ou de uma floresta? Bom, a gente fez isso para uma quantidade enorme de torres do LBA, né? E essencialmente o que a gente obtém é o seguinte: esse gráfico mostra o Net Ecosystem Exchange em micromols de carbono por metro quadrado por segundo, fluxo de CO2, tá? No meio do dia. E aqui é sem aerossóis, e aqui você vai aumentando a carga de aerossóis na atmosfera. O que a gente observa é o seguinte: em condições naturais, você tem um certo fluxo de CO2. Conforme você aumenta um pouquinho a quantidade de aerossóis, esse fluxo de aerossóis, esse fluxo de CO2 aumenta. Você aumenta a fotossíntese, né, das plantas, mas isso só funciona até um certo nível. A partir de um certo nível, a queda no fluxo da radiação direta começa a ficar tão grande que, na verdade, a fotossíntese praticamente fica a zero, mesmo você tendo radiação solar, porque as partículas de aerossóis absorvem quase toda a radiação. Isso foi feito para estação seca, estação chuvosa, e a variabilidade no fluxo de CO2 é muito grande, de 24% a 46% na alteração no fluxo de CO2. Então, estas partículas de aerossóis, elas alteram também a taxa fotossintética da floresta, elas alteram o balanço de radiação e alteram as propriedades de microfísica de nuvens de uma maneira muito importante, né? Este gráfico aqui mostra a forçante radiativa dos aerossóis. No topo da atmosfera, esses aerossóis afetam o balanço de radiação, né? A cada ano nós temos um efeito diferente. Em alguns anos você tem um efeito maior, outros anos você tem um efeito menor, mas no topo da atmosfera nós temos um fluxo líquido negativo de radiação de menos 10 watts por metro ao quadrado, né? Então, só para lembrar, o aquecimento dos gases de efeito estufa é mais 1,6 watts por metro ao quadrado. Então, na verdade, sobre a Amazônia, quando você olha por satélite de lá de cima, você vê um déficit, você vê um buraco de radiação que, na verdade, foi absorvido pelas partículas de aerossóis, e as partículas de aerossóis, quando absorvem essa radiação, elas aquecem a atmosfera. Essa radiação tem que ir para algum lugar, faz algum efeito. Então, isso aumenta a temperatura na troposfera sobre a região amazônica, né? Da ordem de 1,5 grau a 2 graus em geral. E a distribuição espacial dessa forçante radiativa, medida com satélites, cobre uma parte muito significativa da floresta amazônica, mostrando que aqueles gráficos que a gente mostrou, que foram feitos para algumas das torres do LBA, na verdade, é um fenômeno que ocorre em larga escala na Amazônia como um todo, né? E que, obviamente, altera as propriedades da função do ecossistema amazônico. Bom, agora pegando um outro tópico que também é importante, né, que é o efeito das mudanças do clima na Amazônia, né? Bom, o clima está aquecendo, né, já aqueceu 0,76 graus centígrados em média, né? A Amazônia aumentou de temperatura em cerca de 1,1
graus centígrados nos últimos 150 anos, e as previsões do painel intergovernamental de mudanças climáticas é de que até o final desse século, continuamente, nós podemos observar um aumento de temperatura de 2 a 4,5 graus, dependendo da região, dependendo do cenário de emissões, dependendo de uma série de fatores. E a pergunta-chave é o seguinte: como é que uma floresta tropical como a Amazônia vai responder a esse aumento de temperatura, vai responder a essa alteração climática que, com certeza, vai ser importante sobre a região? Bom, nós estamos se debruçando sobre isso e estudando, né, o papel dos extremos climáticos, como a seca de 2005, a seca de 2010, o papel das queimadas, né, nesse sistema como um todo, o papel das mudanças de uso do solo, né, land use e land change, e o próprio efeito climático. Então a questão é como é que você estuda de uma maneira integrada, porque todos esses efeitos, por exemplo, se você aumenta a temperatura, você aumenta a suscetibilidade para incêndios, né? Aumentando a suscetibilidade para incêndios, você intensifica a mudança de uso do solo, porque você está queimando uma área maior. E vai por aí afora, vocês podem imaginar que tudo aqui, na verdade, se relaciona com tudo. Mas, em particular, a gente está tentando, essencialmente, modelar o papel, né, do aquecimento global na atmosfera, o papel do desmatamento. É importante salientar que o desmatamento até hoje da região amazônica, né, foi em torno de 18%, né, da floresta original, né? Isso tem uma má notícia, mas tem uma boa notícia, né? A boa notícia é que, essencialmente, nós temos 78% da floresta que está hoje exatamente como estava em 1500, quando o Cabral chegou aqui, né? Então isso não é pouca coisa, né? É 78% de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, né? E a questão é como se desenvolve políticas públicas para, na verdade, explorar de uma maneira adequada essa gigantesca área florestal que é estratégica para o futuro do país. Nós temos também que modelar o papel dos eventos climáticos extremos, porque uma das previsões das mudanças climáticas, né, mais sólidas é de que a frequência dos eventos climáticos extremos, ondas de calor ou furacões ou ondas de frio, né, vão aumentar, né? Uma das razões para isso é porque você aumentando a temperatura média do planeta, você está injetando mais energia no sistema e essa energia tem que ser dissipada de alguma maneira. E uma das maneiras que o sistema climático usa para dissipar energia é através de furacões, tempestades extremas e assim por diante. Então, essencialmente, isso é o que a gente está vendo hoje. E também a questão das queimadas, que a gente nunca pode dissociar como sendo um importante driver, né, do processo de ocupação da Amazônia e que a gente tem que continuar monitorando a questão das queimadas, mesmo ela tendo diminuído de uma maneira muito, muito forte, né? E uma das questões fundamentais é para qual direção a agricultura brasileira, né, vai tomar, né? Essa discussão, a discussão está no Congresso Nacional hoje, né, através da questão da discussão do Código Florestal, né? Isso daqui é uma foto, né, de uma fazenda no norte do Mato Grosso, para vocês terem uma ideia do que significa a exploração intensiva de soja no norte do Mato Grosso, né? Essa foto foi capa da revista The Economist, há um ano atrás, mais ou menos, né? Então, essa é uma questão muito importante, porque até agora eu não falei, por exemplo, do que a gente chama socioeconomic drivers, né? Quer dizer, o funcionamento da Amazônia não depende só da biologia, da física e da química, né? Quer dizer, o homem está lá, os interesses econômicos estão lá, e a gente tem que estudar tudo isso de uma maneira integrada, porque senão, se você deixar uma parte, o teu estudo vai ficar manco. E uma das questões mais importantes é a questão para onde vai a agricultura brasileira nos próximos anos e nas próximas décadas, né? Um dos estudos importantes do ponto de vista socioeconômico que a gente faz na Amazônia é estudar o impacto das queimadas, né, na saúde da população amazônica, né? Então, como vocês viram, aquelas imagens de satélite mostrando áreas enormes cobertas por fumaça, obviamente ali vivem pessoas e essas pessoas estão respirando aquela fumaça e, obviamente, isso tem um impacto na saúde. E o Ministério da Saúde e a Fiocruz
estão, junto com a gente, levando uma série de estudos para tentar, basicamente, estudar qual é o papel na saúde da população dessas emissões de queimada. Isso, obviamente, não preciso dizer para vocês que se aplica exatamente igual à questão de queimada de cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo, onde você também tem estudos mostrando impactos na saúde muito importantes e estamos inclusive fazendo alguns estudos comparativos de qual é a importância relativa das queimadas da Amazônia versus queimadas de cana-de-açúcar no interior do estado de São Paulo, né? Bom, mas basicamente o que a gente tenta estudar é quais são os riscos da exposição humana, né, a esta fumaça de queimadas, quais são os poluentes mais críticos, isso é ozônio, isso é material particulado, isso é monóxido de carbono, isso é óxido de nitrogênio, afinal, quais são os poluentes mais críticos, né? Porque identificando quais poluentes mais críticos, você pode alterar a sua política de controle, né, desses poluentes, qual é a magnitude da exposição da população, quais são os grupos de riscos maiores, o risco nunca é o mesmo para toda a parcela da população, qual é a que está mais exposta e qual é a relação custo-benefício do controle destas emissões de queimadas, porque, na verdade, o bolso é muito importante e orientação de políticas públicas de controle de emissão de queimadas tem impacto positivo sobre o orçamento da saúde. Então, essa é uma das razões pela qual o Ministério da Saúde é que financia uma parte dessas pesquisas, né? Bom, então, na Amazônia, você tem uma situação onde, durante o período chuvoso, né, você tem concentração de 8 a 10 microgramas por metro cúbico e concentração do número de partículas de 100 a 300 partículas por centímetro cúbico, né? Durante o período seco, durante o período de queimada, aquela concentração que é de 8 a 10 passa para 100 a 300 microgramas por metro cúbico e a concentração de partículas de 15 mil até 30 mil partículas por centímetro cúbico. Então, uma alteração muito, muito drástica, né? E a maior parte dessas partículas são partículas finas, né? Tem tamanho menores do que 2,5 microns e elas têm acesso direto aos alvéolos pulmonares. Então, a composição química, a morfologia dessas partículas são extremamente importantes em discriminar qual é o efeito que essas partículas têm na saúde da população. Este gráfico aqui mostra mais ou menos 8 anos de concentrações de medidas de aerossóis em alta floresta, onde a gente observa o seguinte, aqui é a estação seca e estação chuvosa, estação seca, chuvosa e assim por diante. Na estação chuvosa, a gente tem 10 a 12 microgramas por metro cúbico de aerossóis, e na estação seca isso passa de 300 a 500 microgramas por metro cúbico. Pra vocês terem uma ideia de quanto é isso, a legislação brasileira do CONAMA não permite que a concentração ultrapasse 50 microgramas por metro cúbico, que é o chamado padrão de qualidade do ar, tá? Então, basicamente, o padrão de qualidade do ar, no qual, a partir daí, você tem danos à saúde muito significativos, da ordem de 50 microgramas por metro cúbico. Então, os níveis que a gente mede em algumas regiões da Amazônia são 6 a 7 vezes acima do padrão de qualidade do ar, né? Bom, então, essencialmente, algumas conclusões desses estudos, eles são muito extensos para discutir um por um, né? Mas a gente, analisando os indicadores de morbidade e mortalidade por doenças respiratórias, a parte da Amazônia associada com o arco de desmatamento mostra de longe os piores indicadores de morbidade e de mortalidade, né? Então, essencialmente, do ponto de vista de efeitos na saúde, você tem desde efeitos subclínicos, onde você praticamente não observa nenhum efeito externo importante, mas isso não quer dizer que não esteja ocorrendo algum dano, até alteração na função pulmonar, até redução da atividade física, até entrada em emergência, até hospitalização, até eventualmente a mortalidade. Então, basicamente, a gente tenta estudar qual é o impacto de cada uma dessas diferentes componentes de exposição à fumaça associada com isso lá na região amazônica. Bom, esse gráfico é um dos resultados da doutora Sandra Reikon, da Fiocruz do Rio de Janeiro, onde ele mostra que, por exemplo, em regiões como Alta Floresta, Colíder e no sul do Mato Grosso, você tem uma frequência média de atendimentos no pronto-socorro por caso de asma quase 30 ou 40 vezes maior
do que cidades que apresentam concentrações menores de material particulado, né? Então, essencialmente, você tem um impacto muito grande do material particulado na incidência de asma da população e no atendimento de pronto-socorros, e isso também já foi demonstrado, ocorre em regiões, algumas das regiões daqui do estado de São Paulo, como Piracicaba e Araraquara, em outros estudos do pessoal da Unesp e do pessoal do Sena, né? Aqui, por exemplo, também está a taxa de internação por pneumonia em crianças menores do que 5 anos, né, no Mato Grosso, onde mostra que alguns dos municípios mais impactados por emissões de queimada têm os maiores médias de internação de crianças por pneumonia, e crianças e pessoas mais idosas são os 2 principais grupos de risco, mesma coisa que acontece por exposição na cidade de São Paulo, né? Esse gráfico agora é olhando, né, prevalência de crianças e de adolescentes, né? Nós estudamos função pulmonar de 6.370 crianças ao longo de um ano inteiro, né? Por causa de a variabilidade é muito grande, e observou-se uma prevalência de mais de 20% de asma em crianças, em particular do sexo masculino, maiores do que 20% do ponto de vista de incidência de asma durante o período de queimadas na Amazônia. Aqui foi feito um estudo da redução do fluxo expiratório, né, chamado peak flow, em litros por minuto. Ele mede basicamente qual é o fluxo que o pulmão da criança consegue expirar ou aspirar, né? E, essencialmente, o que se observou é uma redução estatisticamente significante, né, da função pulmonar para cada aumento de 10 microgramas por metro cúbico do material particulado fino, né? Nesse caso, foi estudo feito na região de Alta Floresta. Então, todos os indicadores e todos os estudos, tanto de morbidade quanto de estudos de função pulmonar, indicam um impacto muito importante. E, obviamente, não preciso dizer para vocês que esse impacto também existe no estado de São Paulo, com as emissões de queimada de cana-de-açúcar, né? Então, isso aqui é uma transparência do Andrew Allen, lá da Unesp, de Araraquara, onde ele apresentou um trabalho também mostrando o impacto da queimada de cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo, e, essencialmente, foi observado, né, dentro do projeto temático da FAPESP deles, né, grandes impactos atmosféricos, impactos na saúde significativos, uma mudança mensurável no fluxo de deposição de nutrientes, e está sendo estudado as mudanças no ciclo hidrológico para comparar aquilo que eu mostrei para vocês da Amazônia, qual é o impacto dessas alterações no ciclo hidrológico aqui para o estado de São Paulo, né? Então, essencialmente, era isso. Eu tentei fazer um apanhado dos vários tipos de estudo que a gente faz na Amazônia, tentando fazer alguns links com estudos que possam ser relevantes aqui para a região de vocês. Então, obrigado pela atenção. Agradecer ao Paulo, e temos tempos para perguntas, então. Acho que eu posso falar. 50% de engenheiro italiano dá um ponto no microfone. Pode falar. Eu queria saber se tem algum site com imagens de satélite que são renovadas periodicamente, que a gente pudesse usar para monitorar o fogo, porque a gente teve aqui no campus, semana retrasada, um incêndio florestal que queimou 30 hectares num banco genético. Tá. E a gente gostaria de ter essas imagens para poder dar uma analisada e ver onde iniciou, onde... A gente está em busca de dados agora, né? Então, existe isso, quer dizer, o INPE, né, faz esse monitoramento usando sensoriamento remoto, na verdade, usando um conjunto de vários satélites, são 6 ou 7 satélites, né, os de menor resolução, os de melhor resolução, como o Landsat, né, mas eles não tem imagens todo dia, mas aí você tem satélites como o MODIS, que passa 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, por exemplo, onde você tem essas imagens do MODIS disponível no site do INPE, e elas têm resolução, no caso do MODIS, de 1 km por 1 km, tá? E eles têm, o INPE também faz tem um projeto, pelo menos tinha
não sei se está ativo ainda, mas a gente pode olhar isso, de estudo de queimadas de cana-de-açúcar no estado de São Paulo, onde eles fazem um recorte sobre o estado de São Paulo e faz o retrieval, né, dessas imagens na mais alta resolução possível, tá? Usando uma combinação diferente de satélites. Alguns satélites são geoestacionários, como o GOES 8, ou seja, eles estão permanentemente, a cada meia hora você tem uma fotografia. Outros satélites, que são mais específicos para queimadas, passam 2 vezes por dia, às 11h30 da manhã e às 2h30 da tarde, que é o Terra e o Aqua, que é o sensor MODES, que é de longe o melhor sensor para identificar fogo. E eles podem, inclusive, calcular quanto é o fluxo radiativo do fogo, para ter uma ideia da intensidade desse fogo, e ele faz um mapeamento das emissões de aerossóis provenientes desse fogo, né? Então, isso são produtos tranquilos que o INPE disponibiliza. Tem também outros... Isso, também, sim, sem dúvida, sem dúvida. A melhor pessoa para você perguntar essas coisas é um pesquisador chamado Alberto Setzer, do INPE. Manda um e-mail para ele que ele te dá o link dessas imagens na hora, né? E é relativamente fácil de acessar e processar essas imagens, né? Alberto Setzer, S-E-T-Z-E-R. Oi, Paulo. É sempre um prazer ouvir você falar desse trabalho que é tão bonito, tão importante, né? Com relação à força radiativa dos aerossóis, você mostrou vários resultados. Eu tive a impressão, né, no conjunto desses resultados, que parece que um pouquinho de queimada é bom. O que você ia falar sobre isso? Na verdade, eu não diria exatamente nessa mesma linguagem, mas o que a gente observa é o seguinte, quer dizer, do ponto de vista de fotossíntese, tá? Você ter um pouquinho mais de radiação difusa, tá? Faz com que as plantas façam mais fotossíntese. Tá legal? Agora, eu só contei uma parte da história, né? Não dá para contar a história inteira. A outra parte, então desse ponto de vista, você aumenta a produtividade primária se você realmente tiver um pouquinho mais de aerossol. Isso efetivamente ocorre. Só que tem um outro lado, que é a produção de ozônio. Tá? Quando você faz uma queimada, você emite hidrocarbonetos, emite NOx, e depois de algumas horas, de 3 a 12 horas, você tem formação de ozônio, e o ozônio é fitotóxico para as plantas a níveis acima de 40 partes por bilhão. Tá? Então, o que acontece? As plantas, quando estão expostas a altas concentrações de ozônio, os estômatos dessas plantas, eles enrijecem, perdem a flexibilidade e a planta deixa de fazer fotossíntese com a mesma eficiência de que se ela não tivesse se disposta a ozônio. Um dos estudos que a gente fez, um estudante meu de doutorado, a gente pegou soja, que é plantada no Mato Grosso, tá certo? Levou para o laboratório do Instituto Botânico, aqui em São Paulo, e a gente expôs essa soja a várias concentrações diferentes de ozônio. Tá? Em metade das concentrações que a gente observa em Porto Velho, em Rondônia, né, que é da ordem de 70, 80 partes por bilhão de ozônio, tá? Expomos essas plantas a 40 partes por bilhão. A produtividade primária dessas plantas de soja caiu 45%. Então, se você imaginar quanto é 45% da produção da soja do Mato Grosso, do ponto de vista econômico, né, isso é uma fração gigantesca e essa perda ocorre pela exposição ao ozônio. Tá? Existe um ganho, né, por causa do aumento da radiação difusa, tá, desses aerossóis. Agora, esse aumento da radiação difusa também é complexo de analisar porque esses aerossóis aumentam a temperatura. Aumentando a temperatura, se aumenta a evapotranspiração, se aumenta a necessidade, por exemplo, de água para o sistema, para manter o mesmo equilíbrio hídrico, tá? E com isso você cai a produtividade primária também. Não sei. Mas você entende? Quer dizer, é uma questão que não é assim tão simples. Um pouquinho de partículas de aerossóis é bom. É bom de uma certa maneira, né? Você tem maior taxa de radiação, mas você difusa, você tem uma série de outros efeitos. E eles competem entre si, uns de um lado, outros dos lados. Qual é o efeito majoritário? Depende de um número muito grande de parâmetros. Por exemplo, se você tem alta taxa de nebulosidade,
a radiação já é difusa de qualquer maneira. Tá? Então, se você botar um pouquinho mais de aerossol, vai fazer um enorme efeito num dia de céu limpo, mas não vai fazer nenhum efeito num dia de céu nublado. Entendeu o meu ponto? Então, não é tão simples assim. Na verdade, a complexidade do funcionamento de um ecossistema como a Amazônia ou com um ecossistema do estado de São Paulo é muito grande e a gente tem que olhar com vários olhares diferentes para vários aspectos. Existe algum experimento para recuperação de área? Quer dizer, quanto tempo vai demorar para se recuperar nessa complexidade toda? Isso. Olha, uma das questões importantes é o seguinte, 17% da área, 18% da área original da Amazônia foi destruída, metade desses 18% são áreas abandonadas. Né? Eram pastagens, as pastagens deixaram de ser produtivas porque a chuva lavou o fósforo, o cálcio, o magnésio e o potássio, que são os nutrientes essenciais da floresta, e você não consegue essencialmente nem crescer grama mais lá de uma maneira produtiva. Né? Então essas áreas ficaram abandonadas. Né? Elas se recuperam muito lentamente. Algumas parcelas do Pará, o Instituto Emílio Gueldi, no Pará, faz esse tipo de estudo. Eles acompanham algumas parcelas, né? O Luiz Martinelli, do Sena de Piracicaba, também participou de alguns desses estudos, estudando a dinâmica de nutrientes. Quanto tempo demora para os nutrientes serem repostos para viabilizar uma nova floresta? Isso é da ordem de 50 a 70 anos. Tá? Então não é assim, a gente não recupera uma área dessa em 5 ou 10 anos. Agora, um programa em larga escala de recuperação dessas áreas abandonadas na Amazônia, para, na verdade, fazer projetos de sequestro de carbono, né, tem altas chances, mas a Embrapa está trabalhando em desenvolver tecnologias de espécies vegetais que requerem menos nutrientes, que requerem menos quantidade de fósforo, que é o nutriente crítico da Amazônia, para que você possa reflorestar uma parte significativa dessa componente degradada da Amazônia e, com isso, absorver CO2 e, na verdade, usar isso daí como crédito de carbono. Né? Então, eles são projetos da Embrapa que estão em andamento, alguns deles até com bastante sucesso. Qual seria o efeito em relação à hidrografia da construção da usina de Belo Monte e aquela bagunça toda que fizeram no São Francisco? Esses grandes projetos hidrelétricos, né, obviamente, têm impactos ambientais significativos, não existe essencialmente nenhuma exploração em larga escala de energia que não tem impacto ambiental significativo. A questão é você, primeiro, desenhar o teu projeto hidrelétrico minimizando esse impacto, o impacto nunca vai ser zero, né? E realmente você pode ter uma hidrelétrica onde o ganho do ponto de vista de custo-benefício possa ser significativo. Então, por exemplo, no caso de Belo Monte, eles alteraram umas 4 ou 5 vezes o projeto original, né, para minimizar esses impactos, mas mesmo assim, obviamente, os impactos são significativos. Agora, veja, a questão é que você vai ter que escolher, o Brasil tem que escolher, olha, nós vamos construir termoelétrica a carvão, a gás natural, a petróleo, ou nós vamos, que tem um custo alto, que emite gases de efeito estufa e assim por diante, né? Ou a gente vai explorar uma parte do potencial hidrelétrico da Amazônia. Quer dizer, é uma questão de Estado isso daí, né? São decisões importantes, tem impactos ambientais as duas questões, ou construir mais usinas nucleares, por exemplo, né? Como é a proposta de alguns de construir, né? Aqui nem que é construir de 15 a 17 usinas nucleares nos próximos 30 anos no Brasil, né? Então, a estrutura da sociedade brasileira é complexa, né? Cada um fica puxando a sardinha para o seu lado, tá certo? Agora, o que é importante entender é que não existe exploração de energia em larga escala sem impacto ambiental. Ponto. Né? A questão é a sociedade decidir qual é o impacto ambiental e em que nível ele se torna tolerável. Né? Aprender com os erros do passado, como, por exemplo, a hidrelétrica de Balbina, que inundou uma área absurdamente grande para produzir uma quantidade a menos de 1% da energia do estado do Amazonas. A relação custo-benefício é muito ruim. Né? A relação custo-benefício das novas hidrelétricas é muito melhor, mas elas têm um impacto particularmente local importante sobre comunidades locais e assim por diante. Mas aí é uma questão do país decidir
que estratégia a gente vai seguir do ponto de vista de energia. Energia renovável, com custo mais barato, mas que tem um impacto ambiental e que, na verdade, pode causar um desmatamento localizado na Amazônia, ou você começar a pegar petróleo do pré-sal e queimar em usinas termoelétricas, emitindo uma quantidade muito maior de gás de efeito estufa. Né? Não são questões simples. Né? Paulo, só pegando aqui, você falou do pré-sal. Né? Uma coisa que eu ouvi, não sei se é verdade ou não, que um dos problemas relacionados à exploração desses postos, que é diferente dos outros postos que não estão lá na plataforma, é que a quantidade de CO2 que estaria junta é muito elevada. E que, portanto, na hora que for fazer essa só extração, não uso, a quantidade de CO2 que se espalharia na atmosfera seria muito alta. E existe, quer dizer, alguma verdade nisso? E se já tem alguma previsão realmente desses impactos? Olha, é difícil saber aí nesse caso qual é a verdade, quanto de tonelada de CO2, né? Porque quando você tem um depósito de hidrocarboneto, parte desse hidrocarboneto naturalmente vai se decompor debaixo da terra e produz CO2 naturalmente, né? Então, quando você fura um poço, esse CO2, na verdade, ajuda a expelir o petróleo de lá de baixo aqui para cima, né? Existem tecnologias hoje, né, que chamam Carbon Capture and Storage, onde você pega esse CO2, na verdade você injeta CO2 dentro do poço para tirar mais petróleo e aproveita esse CO2 e enterra esse CO2 nesses reservatórios geológicos, digamos assim, por, em teoria, centenas ou milhares de anos. O problema, tecnologicamente já é possível, a Petrobras faz isso em 2 postos na região de Campos, né? Só que é o seguinte, a quantidade de energia que você tem que gastar para comprimir esse CO2 e jogar ele lá embaixo é ordens de grandeza maior do que o possível benefício que você tem do ponto de vista de diminuição de emissão de CO2. Então, não tem milagre. Exploração de petróleo, exploração de combustível fóssil, na verdade, tem sempre emissão líquida de CO2. Pode ser maior, pode ser menor, dependendo da tecnologia, dependendo da estrutura do poço e assim por diante, né? Agora, nós observamos, né, nos últimos 3 ou 4 anos, não sei se vocês acompanharam no jornal, mas, por exemplo, o Brasil começou a fazer leilões, né, de energia eólica e energia solar no Nordeste brasileiro, e, surpreendentemente, o preço que as companhias aceitaram, né, pagar pela produção daquela energia, né, é cerca de 45% menor do que era 2 anos atrás, e é o dobro só do que energia produzida, por exemplo, por uma termoelétrica. Então, energia solar e energia eólica, particularmente energia eólica, né, está começando a ser economicamente viável, né? Então, é uma fonte renovável de energia, né, e, basicamente, também é uma fonte facilmente distribuída de energia, né? Então, tem uma série de vantagens. Você não precisa ter uma Belo Monte centralizado com 10 milhões de kWh centralizado num local. Você pode produzir energia muito próximo do consumo, você tem perdas menores, você tem um sistema mais descentralizado, tem uma série de vantagens, né? Então, do ponto de vista de panorama energético, o Brasil e os outros países também, né, com exceção dos Estados Unidos, está mudando muito rapidamente, né, para melhor, na minha opinião, né? Então, se isso daí vai realmente resultar daqui a 10 ou 20 anos, né, numa estrutura de produção de energia mais sustentável para o país, é muito cedo para dizer ainda, vai depender da viabilidade econômica, política, etc. e tal, mas eu acho que o caminho realmente é esse, né? Não exploração de combustíveis fósseis e uma parcela cada vez maior de energias renováveis como eólica e energia solar. A questão da energia é interessante porque ontem mesmo eu estava no estudo de física e apareceu lá um professor da CENEM, né, que defende obviamente a construção de usinas. E sempre se coloca o paradigma de que o desenvolvimento está associado ao aumento do consumo. E a minha impressão é que no Brasil, em especial, a gente tem um grande espaço para percorrer em termos de eficiência. Os nossos equipamentos elétricos são de uma eficiência muito ruim. A nossa rede de distribuição é uma rede sucateada, né? Aqui no campus a gente tem problemas frequentes, né, de interrupção de energia. E ninguém toca nesse assunto, porque esse é um assunto que a gente pode ganhar várias usinas simplesmente melhorando o que já existe. Trocando o refrigerador, trocando o ar-condicionado, enfim, adotando políticas de conservação nesse sentido, né? Não, eu já dei palestra sobre essa questão de mudanças globais, né, na Fiesp,
onde aí o presidente da Fiesp fala abertamente que a indústria paulista desperdiça 45% de toda a energia produzida. Desperdiça como? Né? Como é que acontece esse desperdício? Acontece o seguinte, por exemplo, o sujeito tem uma máquina, né, da década de 50 ou da década de 60, sem controle eletrônico, sem controle de otimização, etc. e tal, uma máquina igualzinha àquela, mas produzida hoje, vai gastar 60% menos energia e fazer a mesma coisa. Motores de elevadores, por exemplo. Né? Então, motores da década de 50, da década de 60, eram ordens de grandeza menos eficientes do que hoje. Então, isso significa que 45% da indústria no estado de São Paulo, que é o estado mais desenvolvido do país, é simplesmente jogado fora. Então, existe um enorme espaço, sim, né, para otimização desse sistema e tinha que começar por aí. Quer dizer, em vez de fazer mais usinas hidrelétricas, pegar este dinheiro, que são muitos bilhões de dólares, né, para jogar para programas de modernização industrial, uso mais eficiente de energia. Isso vai até desde lâmpadas. Hoje uma lâmpada de LED, né, é basicamente quase 100 vezes mais eficiente que uma lâmpada fluorescente e quase 500 vezes mais eficiente que uma lâmpada incandescente. Né? Então existem novas tecnologias, elas já estão aí, não precisa ser desenvolvido nada. Agora, é fundamental você ter programas governamentais de incentivo que forcem ou que favoreçam a adoção dessas novas tecnologias. Né? Como aconteceu, por exemplo, com o carro a álcool, né? Que é o exemplo mais óbvio, o carro de 1000 cilindradas, né? Que é uma coisa muito brasileira. Né? Ele só vingou porque tinha um enorme incentivo econômico e as pessoas mudou todo o padrão de consumo de automóveis no Brasil por causa de políticas públicas. Então, isso pode ser feito em vários outros setores e o país só tem a ganhar fazendo isso. Muitos jovens aqui, nós tivemos recentemente o apagão. Né? Eu me lembro do apagão, o esforço que foi feito para se economizar energia, se trocou lâmpadas incandescentes por fluorescente. Quando acabou a restrição, o governo fez um programa abaixando o imposto de equipamentos de ar-condicionado, porque o consumo de energia estava muito baixo e as indústrias precisavam ganhar. E, obviamente, venderam aqueles que não eram eficientes. Né? Exato. Hoje, por exemplo, né, para quem vai comprar uma geladeira, né, tem aquele selo do Procel, né, que tem eficiência. Este ano vai começar a esse mesmo selo funcionar para automóveis. Né? Então, quando você for comprar um automóvel, ele vai ser dividido em 6 categorias, né, desde os mais eficientes até os menos eficientes. E assim por diante, isso daí vai ser expandido para toda a cadeia industrial brasileira. Isso é muito positivo, primeiro porque informa quem está comprando alguma coisa, né, qual é o consumo. Há alguns anos atrás isso era até impossível de fazer. E segundo, se começar a vender os produtos mais eficientes, a indústria que não é besta vai começar a produzir. Isso pode mudar toda uma mentalidade industrial de um país como o Brasil. Então isso é muito positivo. Mais alguma pergunta para o professor Paulo? Opa. Eu tenho uma curiosidade com relação ao IPCC, né? O IPCC ele tem um conjunto de cientistas de todas as áreas, mas eles não entram na questão de padrão de consumo, quando você estava falando. Por quê? Veja, o IPCC tem 3 working groups, como a gente chama, né? 3 grupos. Né? O primeiro, que eu pertenço, é a parte do funcionamento do sistema físico-climático. Né? O segundo é uma parte que vai lidar com os impactos socioeconômicos. Né? E o terceiro é a parte que você está mais ligado com o que você fala, que é a parte de alternativas energéticas. Né? Esse terceiro working group, inclusive, acabou de soltar um relatório há uns 2 meses atrás, um dos relatórios de trabalho deles, né? Inclusive causou uma polêmica, né? Porque um dos cientistas que é coautor de um dos trabalhos trabalha para o Greenpeace, e na verdade isso foi, né? Mas é um cara em 420 autores daquele relatório, tá certo? Mas este terceiro grupo, que é o grupo de eficiência energética, tá? Ele trata exatamente desta questão. Mas eu não digo eficiência, nesse sentido, padrão de consumo, eu digo mais em termos sociais. Ah, sim. Não. O IPCC não trabalha com isso. Quem trabalha com isso é o ICSO, International Council of Scientific Unions, que tem vários grupos de trabalho para discutir como é que a gente vai reestruturar
socialmente o nosso planeta, tá certo? Para um consumo mais consciente, para uma redução de consumo que não priorize só a questão econômica, que essencialmente é o que ocorre hoje, etc. e tal. Agora, se você perceber, né, o movimento social, não só no Brasil, mas fora do Brasil, do ponto de vista de redução de consumo, isso é uma tendência que já está ocorrendo, na minha opinião. Você vê, por exemplo... Quando há recessão econômica. É claro que isso é mais importante numa recessão econômica, claro, porque, né, a pressão é muito grande, né? Mas se você for ver, por exemplo, você pega as propagandas dos salões de automóveis de Paris, Chicago, as grandes atrações, há 10 ou 15 anos atrás, era o carro que corria mais, era o carro que era maior, mais pesado. Hoje é o contrário. Hoje é qual carro consome menos, quais carros elétricos, qual a arquitetura dos carros elétricos são mais eficientes, tá certo? E assim por diante, né? E isso é uma tendência, está indo devagar, mais rápido em alguns países, menos rápido em outros, tá certo? Isso é natural, mas uma questão muito chave nessa questão é o que vai acontecer com a questão do consumo em 2 países desse mundo, né? China e Índia. Porque na hora que você tiver os 2 bilhões de chineses e indianos, né, com seu carrinho na garagem, um ar-condicionado em casa, um forno de micro-ondas, não há recurso natural no planeta para sustentar este consumo. E, obviamente, socialmente falando, eles têm um direito legítimo, né, de buscar isso. Então, isso é uma questão complicadíssima. Não, o IPCC não entra nessas questões. Olá, professor. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a última reunião do IPCC no ano passado, né? Teve uma repercussão assim na mídia de um pouco assim de não atender os objetivos que estavam sendo colocados. Então, assim, até que ponto essas convenções têm realmente assim uma interferência na questão de políticas públicas, de comportamentos, né? Na verdade, de políticas públicas, né? Que elas que acabam direcionando os comportamentos aí. Tá. Porque os estudos eles são muito claros, mas as políticas públicas não são implementadas. Então, talvez o que você esteja falando, na verdade, não é do trabalho do IPCC, mas é das reuniões da Convenção Climática de Copenhague. Essa relação do IPCC com as reuniões. Veja bem, a questão toda é a seguinte. Você pega a reunião da Convenção Climática que houve em Copenhague, né? Onde você teve 182 chefes de Estado, pela primeira vez na história do nosso planeta, tá certo? No mesmo local para tomar uma decisão sobre um único tópico. Tá? Isso nunca havia ocorrido antes. Tá? Esse é o primeiro ponto. Lula foi lá com comitiva, etc. e tal. Todos os presidentes de todas as nações das Nações Unidas estavam lá. Eles não conseguiram chegar em nenhum consenso. Né? Aí teve uma reunião no ano passado em Cancún, né? Onde, de novo, também não saiu nenhuma resolução. Por que isso acontece? Tem razões claras, isso não acontece aleatoriamente. Né? A questão é a seguinte, a questão é que nem todos os países, do ponto de vista de produção, consumo de energia e emissão de gás de efeito estufa, têm um panorama tão positivo quanto o Brasil. Para o Brasil, reduzir 60% das suas emissões de gás de efeito estufa é mais ou menos trivial. Basta controlar as emissões de queimada na Amazônia. Não é assim para os Estados Unidos, Europa, Japão e assim por diante. E a questão é a seguinte, isto, quer dizer, para um governo, né, eleito democraticamente, provocar uma recessão, né, diminuindo a produção de energia e consumo, quer dizer, é uma questão política muito forte, e tem sempre a questão do seguinte, quem vai pagar a conta? Essa conta não é barata, ela vai ter que ser paga, ninguém tem dúvida disso, tá certo? Nós vamos ter que implementar medidas de redução drástica de concentração de gás de efeito estufa, isso não há dúvida. Agora, a questão é a seguinte, que mecanismo nós vamos usar para fazer isso? Quem vai vigiar esse mecanismo? Qual é o sistema jurídico que vai controlar a aplicação desse mecanismo? Né? Então, isso não existe ainda. Tudo isso vai ter que ser formado. Isso você não faz em 1 ano, 2 anos, ou em uma reunião de 182 chefes de Estado no mesmo local. Isso é um processo, na minha opinião, vai demorar talvez uns 20 anos, tá? Para chegar lá. Vai chegar, eu não tenho a menor dúvida disso, por uma razão muito simples.
Nós não temos outra alternativa. Tá? Quer dizer, eu mostrei para vocês os resultados do IPCC, tá certo? Né? O foco da palestra não era esta, mas o seguinte, quando você tiver um aumento médio da temperatura de 3 a 5 graus, né? Com a destruição de ecossistema, com o comprometimento da produção de alimentos pela agricultura, não tem jeito, você vai ter que fazer alguma coisa. O problema é que pode ser tarde demais, né? E o CO2 tem uma meia-vida na atmosfera de algumas centenas de anos, né? Então não adianta você parar de emitir hoje e imaginar que amanhã você já vai diminuir a temperatura. Não é assim que funciona. O negócio é muito mais complexo que isto. E, na verdade, quanto mais cedo a gente reduzir as emissões de gás de efeito estufa, melhor. Só que não existe ainda um sistema político, jurídico e econômico no mundo inteiro que permita a implantação de uma estratégia desse tipo. O que a gente vê são políticas individuais, quer dizer, o Brasil tem uma lei, vai reduzir as suas emissões e está cumprindo essa lei, né? Alguns países têm essa lei, mas não estão cumprindo. E a pergunta é a seguinte, por exemplo, os Estados Unidos, se fizerem um comprometimento de redução de 8% nas suas emissões de gás de efeito estufa, se eles não cumprirem, quem é penalizado? Que tribunal vai julgar isso? Tá certo? Não são questões triviais. Se vocês imaginarem, do ponto de vista de governança global, né, existe um monte de reuniões internacionais tentando estruturar que sistema de governança vai poder permitir a implantação de convenções climáticas efetivas. Vai chegar lá, mas, na minha opinião, isso vai demorar de 10 a 20 anos. Mais alguma pergunta? Bem, então vamos agradecer ao professor Paulo novamente. Obrigado a vocês também, tá? E temos um cafezinho aqui ao lado, tá? Para continuar conversando, tá bom? Na sala ao lado tem um cafezinho e próximo evento na próxima sexta-feira. Boa. Ah, imagina, que nada, que nada. Imagina. Oi?